Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo das Escrituras nesta carta de Tiago, essa carta pragmática de Tiago, agora no capítulo 2, versículo 1 a 7 desse segundo capítulo de Tiago, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Se entrar algum homem com anéis de ouro, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com deferência o que tem traz de luxo, não nos tornaste juízes de perversos pensamentos? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Versículo 1 a 7, resumidamente. Aqui Tiago vai falar da fé e acepção de pessoas, logo no começo do capítulo 2. Primeiro assunto que aparece aqui. Posturas e atitudes diferentes do Senhor, que são possíveis de acontecer numa reunião da igreja, especificamente falando aqui de uma reunião em que pessoas estão reunidas, entra uma pessoa rica, cheia de laticínios, e entra um pobre e trata com deferência o homem com anéis de ouro e o pobre é desprezado. E uma situação assim que pode ocorrer de diversas maneiras, não necessariamente dessa maneira gráfica que aparece aqui na carta, nesse ponto, mas a mesma atitude em pontos diferentes. Porque uma coisa que a nossa fé deve fazer é nos identificar com as ações e posturas do Senhor. Qual era a postura de Jesus com relação a ricos e riquezas? Essa também deve ser a nossa postura. Qual era a postura do Senhor em relação aos pobres marginalizados? Essa também deve ser a nossa atitude e a nossa postura. Daí Tiago enfatizar no primeiro momento ações e posturas que demonstram realmente o que temos no coração, na forma muitas vezes de preconceitos de classe. Preconceitos de classe. E isso é mais comum e sutil do que se pensa. Às vezes nós temos assim a ideia errada de que a ação assistencial aos pobres em si é um apreço ao pobre, ou traz necessariamente a verdadeira bondade, a verdadeira generosidade. Nem uma coisa nem outra. Pessoas podem ser generosas ou podem dar aos pobres sem necessariamente acolhê-lo no coração. E pessoas podem externamente fazerem coisas boas e nem por isso estar com o coração alinhado com aquilo que está fazendo. Tiago vai falar mais sobre isso no final desse capítulo. Eu me lembro uma vez que estava numa reunião de liderança de uma igreja muito prática, cheia de ações sociais, ações para albergue noturno, casa de recuperação, uma associação de pessoas com deficiência, enfim. Uma igreja tinha vários tentáculos sociais. E numa reunião de liderança de uma das pessoas envolvidas numa dessas obras, essa senhora disse o seguinte: as pessoas gostam de ajudar os pobres, mas não gostam de envolver com os pobres. Depois, posteriormente, comentando sobre a parábola do samaritano, eu mencionei essa frase da irmã numa reunião, muito tempo depois. E eu falei isso, eu nem me lembro mais. Eu acho curioso que às vezes as pessoas falam coisas profundas e não se dão conta. Ela fala, mas não percebe assim, o quanto ela foi assim, sutil e às vezes até profunda em um corte entre ação e postura que está presente em tudo aquilo que emana o ser humano, que o ser humano faz. Porque quando essa irmã falou isso, sem ela perceber, ela fez um corte entre a ação meramente externa e o verdadeiro estado do coração. Porque nessa mesma igreja, por exemplo, pessoas que davam, pessoas de condições financeiras elevadas, pessoas que tinham dinheiro e que eram envolvidas nessas obras, eram pessoas assim que não queriam, por exemplo, participar. Na época tinha uma visão celular também, posteriormente, aliás, tinha uma visão celular. Essas mesmas pessoas não queriam, por exemplo, participar de células onde a maioria das pessoas eram mais humildes, de condições financeiras mais humildes. Eu mesmo enfrentei esse problema ali. Como supervisor de célula na época, um casal que era de uma certa condição financeira estava se sentindo incomodado em participar de uma célula de pessoas mais pobres. Queria participar de uma célula de pessoas mais da elite, mais da alta sociedade. Então essas coisas existem. E são elementos assim que desnudam o verdadeiro estado do coração. É aqui que Tiago está falando. Tiago está dialogando com o verdadeiro estado do coração em relação a mim, em princípio,
em relação ao elitismo ou à diferenciação entre pessoas segundo suas classes sociais. E aqui eu vou dizer que aquele coração humano que é mais enganoso que todas as coisas faz com que se tenha uma postura contra o evangelho de pessoas que aparentemente praticam o evangelho. Porque, segundo essa fala dessa irmã, pessoas que ajudam o pobre, mas não querem se envolver com pobres, são pessoas que fazem da sua assistência social um modus operandi que não está alinhado com o verdadeiro estado do seu coração em relação ao pobre. Pessoas elitistas que fazem coisas direcionadas ao pobre, mas não quer tocar no pobre, não quer se envolver com ele. Tem no coração ainda aquele preconceito social de pessoas a pessoas. Isso acontece, infelizmente, na igreja, acontece de diversas maneiras. Preconceitos diversos. Aqui eu quero estender um pouco mais o tema, porque o que acontece muitas vezes com relação à classe social, é comum isso, a igreja se tornar elitizada, a igreja se tornar assim, hoje em dia é muito comum isso, a igreja ter uma visibilidade, uma sociabilidade, pessoas muito ricas, essa coisa toda que existe hoje em dia, está tudo muito equivocado. Esse mesmo preconceito que muitas vezes é mais comum na parte social de condições financeiras, também se desdobra em vários outros tipos. Racismos e regionalismos têm acontecido na igreja. E para que ninguém se engane achando, a igreja se desviou, por isso que ela está assim. Espera um pouco. Leia de novo Atos, capítulo 6 e 7. Preste atenção na narrativa que deflagrou a instituição da diaconia na igreja. Como começou? Por que foram instituídos os diáconos? Lá no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que tinha tudo em comum, aquela igreja em que cada coração havia simplicidade, repartia o pão de casa em casa. Aquela igreja seguia os ensinos dos apóstolos, em cada alma havia temor. Sabe aquela igreja? Aquela igreja lá de Atos? Naquela igreja lá, aconteceu uma situação de regionalismo, de preconceito regionalista, porque na distribuição diária de alimentos, eles tinham tudo em comum. Naquela distribuição diária de alimentos, as mulheres gregas, ou as mulheres helenistas, ou os judeus que não eram de Jerusalém, porque os judeus helenistas eram judeus que moravam fora das cercanias de Jerusalém, esses judeus eram tratados com preconceito em relação aos judeus de Jerusalém, porque a igreja começou onde? A igreja começou no rincão judaico, em princípio. Começou em Jerusalém, entre judeus. Os apóstolos eram judeus, e as primeiras pessoas a aceitarem o evangelho eram os judeus. Mas eles traziam a reboque no judaísmo aqueles preconceitos de pessoas de Jerusalém em relação a outros judeus como ele, mas que não eram de Jerusalém, que não tinham voltado para Jerusalém devido àquela dispersão que houve na época lá do exílio em Babilônia. Já falei alguma coisa sobre isso no começo dessa carta, quando disse que a carta de Tiago era dirigida a essas pessoas. Já falei no começo, no primeiro capítulo, já falamos sobre isso. Essa situação de Atos 6 e 7, mencionando novamente aqui, é uma passagem ilustrativa desse preconceito regional, de pessoas com preconceito de pessoas de outras regiões. Aconteceu no livro de Atos mesmo, aconteceu isso. Também nos Estados Unidos, as igrejas do sul dos Estados Unidos formaram igrejas compostas de negros. Por quê? Porque os negros estavam cansados, no sul dos Estados Unidos, os negros estavam cansados de serem cristãos de segunda classe na igreja dos brancos. Havia um forte preconceito. E aí apareceram essas igrejas específicas, que são igrejas que aparecem muitas vezes em missões também. Aqui, por exemplo, estamos falando desde Foz do Iguaçu, tinha uma igreja que era a igreja árabe, a igreja chinesa, a igreja isso, a igreja aquilo. Então, igrejas específicas para grupos específicos, para evangelismo específico, igreja para muçulmano, igreja para chinês, igreja para árabe, igreja para... Mas o evangelho em si não deveria, não comporta esse tipo de diferenciação entre pessoas. Então, a rigor, não deveria haver igrejas específicas para grupos específicos. Deveria haver, sim, quebrantamento e ausência de preconceito o suficiente para que todos fossem irmanados em Jesus. Isso seria a igreja verdadeira. Então, as igrejas específicas para grupos específicos são, de certa forma, um sintoma de preconceito na igreja de alguma maneira, em algum nível.
em algum nível. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa. Infelizmente. E aqui Tiago fala assim provocativamente, né? Não são os pobres que Deus escolheu, ele fala aqui, né? Não escolheu Deus os pobres do mundo para serem ricos em fé. Por que ele fala isso? Porque, de maneira geral, os pobres são mais prontos a aceitar o evangelho que os ricos, realmente. Porque, não tendo nada no mundo, o pobre está mais aberto a ter algo em um outro nível, a partir do que não tem nesse mundo. De maneira geral, é assim. Então, é com essa realidade concreta que Tiago está dialogando. Na igreja primitiva, por exemplo, a igreja primitiva era alvo de desprezo dos pagãos, das elites pagãs, no primeiro, segundo e terceiro século, primeiro, segundo e terceiro século, justamente porque, em sua maioria, as pessoas eram pobres. E as elites intelectuais, as elites financeiras da época desprezavam a igreja por esse traço. Por ser um Deus de ralé. A igreja era uma igreja ralé, era assim que era considerada. Agora, nós já dissemos antes que o pobre não é espiritual só por ser pobre, nem o rico pecador só por ser rico. E a parábola do rico e Lázaro, por exemplo, nós temos que entender como tendências e representações em relação à riqueza e à pobreza e como elas se manifestam no mundo, como tendências e como representações. O rico, por exemplo, ele está se banqueteando esplendidamente lá em Lucas 16, na parábola de rico e Lázaro acontece essa cena. O rico está se banqueteando esplendidamente, enquanto que Lázaro está ali comendo migalhas. Não é que o rico é pecador pelo mero fato de ser rico, e nem Lázaro, por assim dizer, vai ser salvo simplesmente por ser pobre. Não é isso. Mas é uma parábola, então fala de representações gerais. Aí o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o céu. Mas encabeça espiritualmente o quê? O ganho no mundo e a perda pelo reino. Não é o pobre por ser pobre, nem o rico por ser rico, como já falamos anteriormente, com relação às teologias da prosperidade e da libertação, que encabeçam um engano em relação a isso. Tiago fala segundo aquilo que é a norma geral e mais, como é que eu vou dizer assim, mais corriqueira em relação à riqueza e à pobreza. Porque as coisas acontecem de fato assim. De fato, os pobres são mais prontos para receber o evangelho devido ao fato de não terem apegos, não terem coisas no mundo, enquanto que os ricos realmente são as pessoas que blasfemam o bom nome sobre o vosso foi invocado, como ele diz lá em seguida. Não são os ricos que blasfemam o bom nome que o vosso foi invocado. Por quê? Porque, tendo abundância no mundo, a tendência do rico é achar que não precisa de Deus. O ego, no caso, é fortalecido pela riqueza. E por tudo aquilo que se afirma do ego no mundo. Há uma correspondência muito grande das tendências no mundo e aquilo que vem maiormente por meio da riqueza. Tanto em termos de fortalecimento do ego, aquela autossuficiência, aquele desprezo em relação ao pobre, é comum à riqueza isso. O elitismo na igreja tem esse componente, exatamente esse componente, desprezo ao pobre e fortalecimento do ego, e também no mundo, em uma larga escala, as grandes finanças financiam o mal no mundo. O que temos de pior no mundo em sua ideologia, em seu abortismo, em seu financiamento da agenda gay, financiamento do feminino, financiamento de tudo quanto é lixo moral no mundo. São as grandes finanças, são as grandes fundações que estão fazendo isso. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Planned Parenthood, são grandes fundações com grandes finanças que financiam o mal no mundo. Então a riqueza, ela encabeça um mal muito grande no mundo. Infelizmente é isso. Então é esse tipo de associação que o Tiago faz, daquilo que é mais tendencioso em relação à riqueza e à pobreza e as respostas humanas mais comuns perante o evangelho com relação à riqueza e à pobreza. É assim que o Tiago está falando, na verdade. De fato, o reino de Deus, como nós lemos desde o começo do evangelho, lá nos primeiros capítulos de 5 a 8 de Mateus, no Sermão da Montanha, nós vemos claramente o evangelho já sendo anunciado como uma superação do mundo e de tudo aquilo que é tendencioso no mundo com relação a desapego, com relação a virar outra face, tudo aquilo que é o contrário das tendências gerais da natureza humana. O evangelho aparece como superação do mundo e do ego. É assim que aparece logo no começo. Os primeiros anúncios do evangelho dos lábios do Senhor Jesus possuem esse conteúdo. A humildade e a perda como parte essencial do evangelho. Humildade e perda. E é nessa humildade, nessa perda que somos sal e somos luz. Por contraste, tudo aquilo que se manifesta no mundo como
como empáfia, como jactância, como autoafirmação e tudo mais. E que estão encabeçados muitas vezes, ou em grande parte, por riqueza e pobreza. É nesse ponto que Tiago está batendo muito, nesses contrastes e em suas representatividades. Depois, no versículo 8 a 13, resumidamente, continuando, diz assim: se vós, contudo, observais a regra régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Falar de tal maneira procedeis. Se observais a regra régia da Escritura, amar o próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Por quê? Porque o amor ao próximo, obviamente, não são conteúdos de preconceito. Não são conteúdos de elitismos. Não são conteúdos de racismos e de tudo aquilo que, de alguma maneira, critica o próximo ou o diminui perante seus olhos. Qualquer forma de orgulho, qualquer forma de preconceito, qualquer forma de desnível entre pessoas é uma violação do mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós realmente amamos o nosso próximo, obviamente não seremos elitistas. Não falaremos bem do rico, não trataremos melhor o rico do que o pobre. Não trataremos melhor assim pessoas assim baseadas em acidentes existenciais, que são encabeçados ou por riqueza, ou por pobreza, ou por racismo, ou por regionalismos, ou qualquer outra coisa desse tipo. O amor ao próximo é contra tudo isso, de alguma maneira. Aliás, de toda maneira. De toda maneira. Então, aqui, Tiago está aplicando o amor ao próximo na prática daquilo que realmente se manifesta em atitudes muito concretas nossas. Todavia, ele fala, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Por quê? Porque a acepção de pessoas é falta de amor ao próximo, é falta de amor. A acepção de pessoas é pecado, mas é entendida assim. Pessoas que são elitistas na igreja e pastores que acumulam grande fortuna e se associam com a nata da igreja financeira. Será que pensam realmente assim? Será que entendem que está criando dentro de si uma postura contrária ao evangelho? Acho pouco provável, mas é assim que Tiago coloca. Todo e qualquer preconceito, todo e qualquer desnível de pessoas é pecaminoso. Agora, vamos fazer assim, um corte aqui, vamos fazer uma pequena distinção aqui. A acepção de pessoas e preconceitos, posso dizer que são sinônimos sim. Mas existe atualmente um falseamento de mídia, aonde coloca minorias como um público privilegiado, um marxismo cultural, na verdade, que faz com que pessoas que não concordam com uma forma de mal sejam consideradas preconceituosas em relação a pessoas. Me refiro a isso que falei agora há pouco, o mal financiado no mundo, que traz uma agenda gayista, uma agenda abortista, uma agenda feminista e várias coisas assim, que são encabeçadas por pessoas, e se você, por exemplo, não concorda com o mal na internalidade desses grupos, você é considerado preconceituoso pela grande mídia, pelos grupos de marxistas, de defesa de chamadas minorias. Então, existe aqui um falseamento hoje em dia também, onde o mal é ideologizado na forma de grupos de interesse que são chamados de minorias. Então, aí, por exemplo, assim, uma pessoa que defende os supostos direitos de gays, por exemplo, vai considerar que a pessoa que não concorda com o gaysmo é preconceituosa. Aí não, aí já não tem nada a ver com a palavra de Deus esse tipo de postura. Porque nós temos que reprovar as obras das trevas. Isso é bíblico. Nós não reprovamos pessoas, mas reprovamos o pecado, o homossexualismo, o feminismo, naquilo que tem justamente de preconceituoso em relação ao homem. Então, existem distorções nesse assunto no mundo hoje em dia. Não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir as coisas. A acepção de valores ou a percepção de valores como contrário à Sagrada Escritura não é o mesmo que preconceito, porque essa confusão existe hoje em dia em relação ao feminismo, em relação ao marxismo, em relação ao guiísmo. Então, não vamos confundir as coisas nesse ponto. E Tiago continua dizendo, falai de tal maneira procedei. Por quê? Porque se nós entendemos que somos discípulos do Senhor e amamos nosso próximo, o nosso amor prático deve estar alinhado aos conteúdos da nossa fé. O nosso amor prático. A vida no Evangelho não deve ser uma vida que faça
desníveis entre pessoas, de alguma maneira. A encarnação plena do Evangelho não levará a nenhuma forma de preconceito, seja ele de raça, seja ele de religião, seja o que for. Não haverá desníveis de um entre as pessoas. Falar de tal maneira proceder, que a tua fé não tenha como parte dela alguma forma de elitismo ou de diferenciação entre pessoas. Há muitas coisas que nós realmente temos que superar dentro de nós. Nós somos pecadores, nós somos assim, tendenciosos a todo tipo de mal. Mas nós entendemos que temos que crescer na fé, temos que realmente crescer e deixar para trás as velhas posturas do mundo, avançando para o que está diante de nós e nos alinhando continuamente com aquilo que são os conteúdos verdadeiros da nossa fé. Prestando atenção justamente naquelas coisas que são muitas vezes sutis, porque se temos hoje em dia até uma teologia de prosperidade que favorece a riqueza, temos que tomar cuidado com ela, porque pode realmente nos desalinhar com o amor ao próximo na forma de elitismo que isso traz muitas vezes. Finalizando o versículo 14 a 26, diz assim, resumidamente: meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver que tem fé, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso pode semelhante fé salvá-lo? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Qual o proveito? Qual o proveito? Você diz que tem uma fé, mas nada se deriva dela. Não há ações assim que são frutíferas, que demonstram os frutos do Espírito, que demonstram realmente que você é uma pessoa de Deus. Jesus disse, se o sal se tornar insípido, se o sal se tornar insípido ou insosso, para que serve? Não serve para mais nada. Porque o sal que se torna insípido traz uma ausência de testemunho, uma ausência de salinidade, uma ausência de luminosidade. Cadê o testemunho? Se a fé não tiver ação completa, ela vai comprometer o testemunho. Ela não vai ser uma fé assim que serve de testemunho, que serve de contraste com as trevas, porque a encarnação do Evangelho no mundo vai trazer, ou deve trazer necessariamente, um contraste de atitudes e posturas que fazem com que sejamos realmente verdadeira luz, verdadeiro sal da terra. A nossa identidade nesse serviço ficará comprometida. E aqui nós temos que entender que fé e obras não estão assim em contraste. Porque nós lemos todas aquelas cartas de Paulo que falam que nós somos salvos independentemente das obras. Não há recapitulação em relação a esse conteúdo. Não é isso. Não é que aqui Tiago está fazendo assim, embora ele mencione muitas vezes os próprios personagens que Paulo cita, ele cita Sara, ele cita Abraão, não coloquei aqui para não alongar demais. Mas ele cita assim, a parte prática daquelas pessoas que foram salvas pela fé, Abraão, Sara e tudo mais. Ele menciona estendidamente aqui. Mas é o reverso da moeda. Ou, vou dizer assim, Paulo visto por um outro ângulo. Porque se por um lado nós somos salvos pela fé independente das obras, por outro lado, a fé também é uma manifestação daquilo que temos como fruto do Espírito, ou que devemos ter como fruto do Espírito. Esse é o valor das obras com relação à fé. A fé que opera pelo amor, a fé que vai ter uma ação concreta e que vai se manifestar em obras, sim. Mas não necessariamente como algo descosido, como fazem, por exemplo, os espíritas. Nós temos que realmente tomar cuidado com isso. As obras que não são obras segundo a vontade de Deus, muitos dirão para o Senhor, para Jesus, né? Jesus mesmo falou, eu mencionei várias vezes essa passagem, onde pessoas chegam a Jesus e dizem, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, várias obras. E o Senhor diz, vocês não são das minhas ovelhas, afastaram de mim, obreiros da iniquidade. Então aquelas obras, de alguma maneira, não eram acompanhadas de fé, ou não tinham a sua fé como alicerce, ou não tinham um amor na sua base, de alguma maneira. Então nós temos que entender a harmonia de todas essas coisas. Quando o Tiago fala das obras aqui, ele está dizendo das obras necessárias que acompanham a fé e são a sua manifestação, e são a sua concretude necessária. A fé que opera pelo amor, como o próprio Jesus disse. Quando Jesus contou, por exemplo, a parábola do samaritano, ele está justamente dizendo isso, que a fé, as obras, ou a fé e as obras estão unidas, porque o samaritano manifesta uma bondade. Manifesta um ato de bondade que vem de dentro. Então é esse tipo de manifestação que devemos ter. Nesse sentido, a fé sem obras é morta. Nesse sentido. Uma fé que não tem ação concreta.
Uma fé que não tem frutos. Porque os frutos do Espírito da bondade devem aparecer. As obras, nós temos que ver as obras em dois níveis aqui. As obras que são o fruto da bondade, que é um fruto do Espírito. Obviamente, nós tivermos em nós amadurecido o fruto do Espírito da bondade, seremos pessoas bondosas e isso se manifestará em ações concretas, em posturas concretas. Se nós tivermos o fruto do Espírito em nós, automaticamente se manifestará isso em obras concretas. Por outro lado, temos as obras ao qual Deus se preparou de antemão para que andássemos nela, como diz lá em Efésios. Então, temos um chamado de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos de específico, como obra de Deus, num sentido, e temos também, num outro sentido, as obras que são frutos da bondade, como fruto do Espírito. São decorrências da bondade como fruto do Espírito. Então, temos as obras aqui em dois níveis. O nível interno, que é a bondade segundo Deus, que é a bondade do fruto do Espírito, esse nível interno, e o nível externo, que são os chamados e aquilo que Deus vai querer que nós façamos como obra de Deus. Aí temos missionários, temos pastores, temos evangelistas, enfim. Os dons espirituais do Espírito, que são também uma concretude externa dessa fé. Externa. Então, essas coisas têm que estar perfeitamente alinhadas. É por isso que lá, quando nós vamos até Apocalipse, lá no capítulo 22, nós vemos ali dois livros abertos. Dois livros. O livro da vida e o livro das obras. Tem dois livros, tem um livro das obras lá também. Lá em Apocalipse 22, lá no finalzinho. E as pessoas são julgadas segundo o conteúdo que está escrito nos livros. Se a pessoa não está escrita no livro da vida, que é aquele livro assim do chamamento de Deus, ela é reprovada. Se as obras também não forem de acordo com o Evangelho, ela pode ser reprovada também. O próprio Paulo disse que quando nós recitarmos no último dia, lá em Coríntios diz isso, cada um receberá a sua recompensa ou a sua punição segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o corpo é veículo tanto da fé quanto das obras em perfeita sincronia, em perfeita harmonia, porque esse é o todo do nosso testemunho. A fé que opera pelo amor e a fé que se reverte em obras. Por isso que Apocalipse aparece esses dois livros, o livro da vida e o livro das obras, porque essas duas coisas nos julgarão no último dia e são as coisas que nos compõem como o povo de Deus em vida e em testemunho, como sal e como luz neste mundo. Amém? Deus abençoe os irmãos.